meus queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje temos uma história de perdão, mas é interessante que a gente sempre pensa no perdão em relação a uma pessoa, mas era perdão em relação a um cachorro. E quem escreve é a Rose Sikora, e ela fala que um dia um caminhão chegou lá, um carro, né, trazendo um cachorro para adoção para eles. E era um pastor alemão, na verdade era uma cadela de cor marrom acobreada, e assim que eles se viram, a Rose logo foi fazendo carinho nela, ela já foi lambendo o rosto da Rose e foi amor à primeira vista. E eles ficaram com ela, mas eles perceberam que a Angel, que era o nome da cachorra, sofria de ansiedade de separação. E isso ficou muito evidente pelo comportamento dela, que trouxe várias dificuldades em vários momentos, né? Por exemplo, ela arranhava muito as portas da casa quando eles saíam, mas a Rose a perdoava, porque ela entendia que ela ficava com medo, que eles não fossem voltar. Eles perceberam que talvez ela fosse mais feliz se ficasse solta no quintal, mas ela não gostava, ela ficava perto da porta tremendo, ela escalava uma cerca de 1,20 m de altura para ficar perto deles, né? Ficava seguindo eles o tempo todo, não dava tranquilidade não. Era aquela necessidade não só de proteger e de guardar a propriedade, mas de ela se sentir protegida. Mas a Rose sempre perdoava essas coisas todas. Um dia eles colocaram uma coleira para ajudar a controlá-la e contrataram um treinador, mas ela não progrediu nisso. Ela não conseguia ficar relaxada o suficiente para poder receber carinho, por exemplo, quando vinha uma visita em casa, porque cada visita que chegava, a Angel, a cachorra, via essas visitas como uma ameaça para os doninhos dela. Então, enfim, ela que estava querendo proteger. Bom, a Angel não suportava ficar presa, mesmo que fosse por um curto período. E teve uma vez que eles viajaram e ela tentou sair do canil de qualquer jeito, que machucou a boca inteira, foi parar na emergência. Mas a Rose sempre perdoou o seu cãozinho, aquela cadela, porque ela estava tentando sempre estar próxima, ela estava lidando com alguma coisa que ela não conseguia, que era essa enorme ansiedade, e isso ia trazendo sempre algum tipo de dificuldade. Mas quando ela estava dentro de casa, com a Rose e o marido dela, era uma cachorra amável, alegre, enfim, eles passaram anos juntos, muito felizes. Quando ela teve 12 anos, essa cachorra, as perninhas dela começaram a ficar fracas e as caminhadas agora eram mais curtas e o tempo passou, ela ficou doente. Chegou uma noite que eles tiveram que levar para o veterinário e ela não tinha mais condições, eram condições realmente críticas, tanto que foram aconselhados a aplicar eutanásia naquela cachorra, na Angel. E foi com muito pesar que isso aconteceu, que eles se despediram daquela companheira que foi fiel a eles até a morte. Sabe, a gente precisa pensar nisso. A gente às vezes não é tão fiel a Deus como deveria, a gente precisa ser fiel a Deus. Outra questão, a Rose fala muito em perdão aqui, ela sempre estava perdoando essa cachorra por algumas coisas que ela fazia, por causa das dificuldades que ela tinha. E a gente consegue pensar em Deus nesse momento, porque a gente tem muitas dificuldades na nossa vida, mas Deus sempre nos perdoa. Deus sempre está pronto para nos perdoar quando a gente se aproxima, quando a gente confessa, quando a gente se arrepende. Esse é o nosso querido Pai Celestial e Ele nos ama demais. Então, eu digo a você, se aproxime de Deus, peça perdão, tenha certeza que Ele perdoe você, mas também compartilhe o perdão com as outras pessoas e seja fiel ao Senhor, custe o que custar. Deus abençoe você e até amanhã.